Prezados alunos, boa noite. Vamos iniciar, com a disciplina de segurança do trabalho 2 e falarmos sobre equipamento de proteção individual, parte 1, sobre os EPIs. Bem, começamos pela definição. EPI é todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física do trabalhador. Através dessa definição, nós conseguimos entender basicamente o que é um EPI, o que é considerado um EPI. Aqui embaixo eu destaquei um ponto importante com relação à lei, que determina as diretrizes básicas com relação à questão do EPI. Em R6, Portaria 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de destacar um ponto muito importante com relação ao certificado de aprovação dos EPIs, tá? A medida provisória 905 de 2019 havia alterado a redação do artigo 167, ampliando a capacidade de avaliação dos EPIs pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CIMETRO, e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ANMETRO. Bem, dessa maneira, durante a vigência dessa medida, a emissão dos CAs pelo Ministério do Trabalho ela ficou suspensa. Porém, houve o quê? A revogação, Os CAs emitidos pelo Ministério do Trabalho voltam a ter a validade oficial e devem ser observadas pelo empregador. Para consultar os EPIs aprovados pelo Ministério do Trabalho, basta acessar esse link que vocês estão vendo aí na tela, e realizar a pesquisa na base de dados do governo. Então, assim, no geral, nós sempre tivemos acesso ao site do Ministério do Trabalho para obter aí o certificado de aprovação para cada tipo de EPI, através de uma numeração, uma identificação na realidade. Vamos supor que fosse um capacete. Então, você pegava ali aquela numeração, o CA desse capacete, entrava no site do Ministério do Trabalho, acessava ali aquele site e você obtinha ali um formulário, que no caso é o certificado de aprovação. Dentro do certificado de aprovação vinha informações muito importantes, Vinham e vêm na realidade, que são informações técnicas, Era um capacete, a validade desse capacete, se esse capacete era para atividades elétricas ou não, por exemplo, entendeu? Então, assim, é muito importante essas informações, Os profissionais de segurança têm que estar atentos aí a essas informações do CA, porque com base nessas informações técnicas você sabe qual é a aplicabilidade dele, qual é o risco que o colaborador vai estar envolvido e que vai ser utilizado ali naquele ambiente de trabalho. Dentro da NR6, a norma que fala sobre a questão do EPI, eu destaquei aqui 2 pontos muito importantes, a ser relembrado na realidade: obrigações do empregado e obrigações do empregador. A obrigação do empregado, usá-lo apenas para a finalidade que se destina, Utilizar o EPI, utilizar apenas para a finalidade a que ele se destina, ser proteção da cabeça, do crânio, proteção da cabeça e do crânio. Então, tem que fazer o uso desse EPI na cabeça, tá? Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. A guarda e conservação é responsabilidade do empregado. Vejam bem, o colaborador, ele recebe ali um armário. Então, esse armário, ele vai guardar os EPIs dentro desse armário. Então, é necessário que ele guarde, e que ele conserve. O que é essa conservação? É o cuidado que o colaborador precisa ter até para que a durabilidade dele seja ainda maior, tá? Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para uso, Comunicar quem? O empregador. Se o equipamento de proteção individual que o colaborador está fazendo uso ali, por alguma razão, ele deixa de funcionar, ter a funcionalidade dele, que é justamente proteger o trabalhador, o colaborador ali, ele tem que comunicar ali o setor, a área responsável pelo fornecimento desse EPI. No caso, se for o SESMIT, ele vai comunicar o SESMIT. É obrigação do empregador adquirir adequado ao risco da atividade. Isso é importante. Se a atividade envolve riscos de choque, tem que utilizar EPIs que evitam, acidentes que envolvam choque elétrico, por exemplo. Exigir seu uso é responsabilidade do empregador, Exigir o uso do EPI, tá? Fornecer somente EPI aprovado pelo órgão competente, orientar e treinar o trabalhador quanto ao seu uso, guarda e conservação. Veja que a responsabilidade do empregado em guardar e conservar
Mas o empregador também tem uma responsabilidade bem mais ampla, porque ele tem que treinar quanto à questão do uso também. É muito importante isso daí. Substitui imediatamente quando extraviado ou danificado, tá? Responsabilizar-se pela sua manutenção e higienização. Esse ponto aqui ele é muito importante. Quando fala em manutenção e higienização, no geral tem algumas atividades que a empresa que faz a higienização do EPI. Por exemplo, empresas que trabalham na parte de medicamentos, por exemplo. Normalmente o trabalhador, né, que desenvolve atividade dentro dessas atividades aí, ele não pode levar o EPI para casa, né? Até porque é medicamentos, então tem risco de contaminação e tudo mais. Então, o que que acontece? Normalmente o colaborador ele acaba deixando ali esse EPI para que a empresa se responsabilize em fazer a higienização e higienize de forma correta, tá? Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada, isso é muito importante, é responsabilidade do empregador. Normalmente, claro, né, o SESMIT fica responsável por isso. Então, assim, qualquer irregularidade nós temos que comunicar aos órgãos competentes, fiscalizadores aí, tá? Com relação a essa questão do EPI. Quando que ele deve ser aplicado, né? Ah, eu vou fornecer EPI, existe algum critério? Sim, existe. As medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não ofereçam completa proteção contra o risco de acidentes ou doenças profissionais, tá? As medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, tá? Para atender situações de emergência na execução de trabalho de curta duração. Então, assim, esses são os critérios em que momento, né, que nós devemos fornecer o EPI ao colaborador. No geral, as medidas de proteção individual, na realidade, no geral, as medidas de proteção coletiva, elas se sobrepõem às medidas de proteção individual, tá? Na regra geral, funciona assim. Então, assim, eu coloquei aí alguns pontos que dentro da legislação são considerados que assim, são considerações que devem ser avaliadas pelos profissionais antes de fornecer os EPIs, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, dos EPIs utilizados e os riscos que eles envolvem, tá? Proteção para o crânio, capacete, risco de impacto, perfuração, choque elétrico, né, couro cabeludo arrancado e outros, tá? Proteção visual e facial, né? O óculos ou o protetor facial incolor ou os dois, né? Risco de impacto de partículas sólidas, substâncias nocivas, né? Pode ser poeira, pode ser líquido, radiação infravermelha, ultravioleta e calor. Então, assim, são exemplos de riscos que, dependendo da atividade, o colaborador pode utilizar ou só o óculos, ou só o protetor facial incolor, ou utilizar os dois, né? Nós podemos dar um exemplo da nossa realidade de hoje com relação à pandemia. No geral, a protetor facial ele tem sido muito utilizado na área da saúde, né? E ele se torna assim extremamente eficaz aí justamente para evitar o contato com agentes biológicos, tá? Outra proteção muito comum hoje na nossa realidade, proteção respiratória, as máscaras, né? Risco, contaminantes tóxicos, que podem ser gasosos, partículas suspensas no ar, além do agente biológico, né? Eu comentei anteriormente, também a máscara pode ser utilizada, dependendo do tipo de máscara, existem vários tipos, existem máscara para poeira, máscara para pó, máscara para substâncias químicas, depende, né? Cada risco tem que ser avaliado direitinho, feito um estudo ali em loco, para identificar que tipo de máscara vai ser utilizada por esse colaborador, certo? Proteção auditiva, tipo plug ou concha, depende. Dependendo do tipo de atividade que esse trabalhador desenvolva, né, ele pode simplesmente, como na figura, trabalhar operando máquinas, por exemplo, né? Então ele vai estar exposto ao quê? Ao ruído. Então essa exposição tem que ser avaliada a necessidade de usar protetor auditivo tipo plug ou tipo concha, né? Proteção do tronco. Eu coloquei um exemplo, o avental. É claro que tem aí também os macacões, né? Quais são os riscos? Projeção de partícula, calor radiante, respingo de ácido, abrasão, substâncias que penetram na pele, umidade excessiva, depende. Então, ele pode usar um macacão, ele pode usar um avental, né? Esse avental pode ser de PVC, né?
para evitar ali um contato direto. Então, assim, depende do risco, vai ter que analisar direitinho para realmente identificar que tipo de EPI ele vai utilizar nesses casos. Proteção de membros superiores, luva, mangote, né? No geral, vai envolver os riscos de corte, abrasão, choque elétrico. É claro que tem atividades como solda, né? O profissional de solda, o soldador, né? Ele utiliza mangote, usa mangote, perneira, né? Ele utiliza a bota, o capacete, a máscara de solda ou o protetor facial incolor também ele utiliza. Vai depender do tipo de serviço que ele está executando ali, do tipo de atividade. Aí vai ter que fazer o uso de um EPI específico para aquela atividade. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixei aí o meu número para contato, né? No WhatsApp nós temos um grupo ao qual a gente está tirando aí as dúvidas no decorrer da semana, em horário comercial, dias úteis, ou pelo portal da Proeste, 18h30 às 21h30. Podem passar a mensagem de vocês que a gente vai estar tirando as dúvidas aí no decorrer da semana. E até mais.